O movimento Salve a Mata do Planalto resolveu ouvir os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte para saber as suas propostas para as áreas verdes de Belo Horizonte e principalmente para a Mata do Planalto. Aí hoje nós vamos ouvir o deputado João Leite, do PSDB, que é pré-candidato a BH, qual que é a proposta dele para a Mata do Planalto. Vamos começar, deputado. Qual que é a sua identidade com a história da Mata do Planalto? Muito bem. Eu tenho uma alegria de receber vocês aqui, Margarete, receber também aqui a Magali, junto com o vereador Heleno. Uma satisfação muito grande. Eu tenho acompanhado, apesar do trabalho na Assembleia Legislativa, temos acompanhado o esforço que vocês têm feito de preservação, talvez, de um dos últimos santuários da Mata Atlântica de Belo Horizonte. Antes da Mata Atlântica, eu devo falar do meu nascimento na Vila Oeste, em Belo Horizonte, e convivia, quando criança, com as nascentes do Córrego Tijuco, que é afluente do Arrudas, do Rio Arrudas, e a minha infância foi uma infância muito livre em Belo Horizonte. A gente tinha piscina gratuita. As nascentes se transformavam em verdadeiras bacias, onde tomávamos banho, e tínhamos a grama verde da área de cheia do Córrego Tijuco. Ali jogávamos futebol. Infelizmente hoje, para se jogar futebol em Belo Horizonte, você tem que pagar uma escolinha, e para nadar também você tem que pagar uma escolinha de natação. Eu sou do tempo de uma Belo Horizonte generosa, com nascentes, com muitas árvores frutíferas. Em alguns pontos ali tínhamos árvores do cerrado, E nós estamos falando de uma das últimas matas de Belo Horizonte, que tem que ser preservada. É fundamental que seja preservado. Onde tínhamos o Tijuco hoje está enterrado debaixo da Via Expressa de Belo Horizonte. As crianças da Vila Oeste não têm nascentes mais. E nós estamos falando então da preservação desse último santuário, daquela Belo Horizonte generosa, com muitas árvores. O que a gente gosta mesmo é de sombra de árvores, Nós nascemos em Belo Horizonte com a sombra de árvore. Nós nascemos em Belo Horizonte com as bicas, as águas que vinham das nossas nascentes, e bebíamos esta água. Não tínhamos naquela altura nem água tratada, era água mesmo de nascente. E lamentavelmente os gestores que se sucederam em Belo Horizonte esqueceram de preservar este bem maior, que faz parte da nossa história. A Mata do Planalto entra na minha história mais ou menos aos 15 anos de idade, quando eu fui jogar até com o vereador Heleno no Atlético, no Juvenil do Atlético, a mata muito próxima da Vila Olímpica, era onde fazíamos as corridas, os treinamentos, fora do campo, os treinamentos físicos. Nós nos valíamos daquele oxigênio, daquele ar puro produzido pela Mata do Planalto. Então, eu conheço desde a minha juventude como aquela região era uma região generosa, e que lamentavelmente ela foi sendo de alguma forma toda transformada em asfalto, cimento. Quando eu era jovem não tínhamos prédios ali, agora temos prédios. E agora o último ataque à vida das pessoas na região, que seria a possibilidade da construção de tantos prédios e da perda de nascentes. É um contrassenso com Belo Horizonte. Os próximos gestores de Belo Horizonte, e o seu pré-candidato, eles têm que preservar aquilo que é mais sagrado hoje para as nossas gerações futuras e para nós que vivemos agora. O que é mais sagrado? É mais sagrado essa qualidade de vida, é mais sagrado as áreas verdes. É muito importante que o comandante de Belo Horizonte ele tenha essa visão do que é a nossa cidade, do que ela tem que ser agora. Nós já estamos convivendo, por conta dessa impermeabilização, com enchentes gravíssimas.
no Vale do Vilarinho, não é? O Bacuraus agora pode se transformar, não é? Se não for preservada a mata, suas nascentes, nós vamos ver o Vale do Bacurau se transformar numa grande região de enchentes. E aí nós estamos colocando em risco vidas, colocando em risco a região do Shopping Estação, a Catedral Católica que será agora construída, né? Nós estamos colocando em risco questões importantes para Belo Horizonte. Eu queria dizer que essa é a minha visão desde criança, né? E uma coisa que a gente conhece de Belo Horizonte, eu costumo dizer assim que Belo Horizonte não cabe mais nada, né? Belo Horizonte hoje tem que olhar para a região metropolitana. A área de Belo Horizonte é uma área pequena, está tudo construído. E o que tem agora nós temos que preservar, o que nós temos de verde, nós temos que preservar. Para frente... Você sabe que pode recuperar, né? A gente pode descobrir os rios, a gente pode replantar, além da preservação, pode ser feito todo um trabalho, que os ambientalistas vêm discutindo sobre isso, de transformar a cidade, dela recuperar. Ela pode voltar a ser cidade ativa. Pode voltar a ser uma cidade generosa, com a vida das pessoas, com as crianças, possibilitar as pessoas, né? Já dizia Geraldo Alckmin, não adianta só viver, tem que conviver. Como nós vamos conviver com esses espigões, sem uma praça, sem uma mata, sem uma nascente, sem um lugar, né, um fundo de vale, com o seu rio, para podermos caminhar, né, vermos as outras pessoas? Então eu tenho essa visão, a visão daquela Belo Horizonte da infância. Nós podemos crescer? Podemos crescer. Nós podemos construir mais prédios? Podemos. Tem espaço, não em Belo Horizonte mais. O espaço está na região metropolitana. Nós temos 34 cidades na região metropolitana de Belo Horizonte, com muito espaço para crescer. Belo Horizonte esgotou. Está esgotado o espaço em Belo Horizonte. O que nós precisamos fazer, a partir de agora, é recuperar os espaços para os belo-horizontinos conviverem, né, terem uma qualidade de vida melhor. Hoje, Belo Horizonte está tomado pelas grandes avenidas, está tomado pelos grandes prédios, e agora sobrou para os próximos gestores de Belo Horizonte resgatar os espaços de convivência, os espaços generosos e impedir, né, a perda de matas, de nascentes, né, a perda de rios que hoje ainda estão sendo vistos, e corre o risco de, com avenidas, eles serem enterrados como foi enterrado o rio da minha infância, o Rio Tijuca. Qual o conselho que o senhor daria para a atual administração com relação a essa discussão da Mata do Planalto, que já dura 7 anos? A Mata do Planalto, ela se transformou eu creio que numa luta de todo Belo Horizonte, representados, né, em você, Magali, em você, Margarete, no vereador Heleno e nas pessoas que têm trabalhado junto com vocês, reconhecer o papel do Ministério Público, da Defensoria Pública. Não vejo nenhuma vontade da atual administração por causa do entendimento que ela tem, de que é um direito, mas existem outros direitos consagrados, né? Mata Atlântica está protegida pela Constituição Federal. Então, existem os outros entendimentos. E eu creio que nesse momento, eu gosto sempre de falar isso, que democracia, ela funciona de acordo com a altura que nós estamos gritando, ou a altura do fogo. Se o fogo ficar muito baixo, as autoridades se acomodam com o fogo baixo. Como vocês aumentaram muito o fogo, vocês estão gritando muito alto, não é? Vocês incomodaram muita gente e conseguiram muito apoio para a preservação da Mata do Planalto. Se eu pudesse dar um conselho, eu não vejo possibilidade nos administradores, mas vejo possibilidade na população. Vocês estão gritando muito alto, mas muito sozinhos. Precisamos de mais gente que se una a vocês para gritarem mais alto, mais alto, mais alto, até
serem ouvidos. A Defensoria já ouviu, a Promotoria já ouviu, o vereador já ouviu, o deputado já ouviu, mas nós precisamos gritar mais alto e impedir que o que vem depois, né, os nossos sucessores não tenham oportunidade, né, e eu me emociono falando isso, de conhecer a Mata do Planalto. Meus filhos e minha neta, eu não posso mostrar para elas a minha infância. Ela foi perdida. O Rio Tijuco está enterrado. As nascentes do Rio Tijuco estão enterradas. Os campos estão enterrados. Os campos de futebol estão enterrados. Nós não temos sombras mais na Via Expressa. Nós temos que preservar as sombras das árvores, da Mata Atlântica, da Mata do Planalto, e temos que preservar as nações. Eu não posso dizer para minha neta como que é beber água na bica, beber água na nascente. A gente dizia, vem logo que quem chega primeiro bebe água limpa, porque a gente mexia muito na nascente e a água ficava suja. Quem chegar primeiro vai beber água limpa, né? Se transformou, inclusive, num ditado. Se eu pudesse dar um conselho para todos nós, vamos gritar mais alto. Vamos gritar mais alto. Está baixo o nosso grito. Vamos gritar mais alto. A Mata do Planalto tem que ser preservada. Obrigada, deputado.